Você já sentiu que estava sempre ali por alguém, pronto para ajudar, ouvir, estender a mão, e quando você mais precisou, essa pessoa simplesmente virou as costas? É como se de repente todo o esforço, todo o cuidado e todo o apoio que você deu não significassem absolutamente nada. Essa dor, esse aperto no peito que vem quando a ficha cai, quando você percebe que foi usado, é algo que ninguém te prepara para enfrentar. Mas a verdade é dura. Quem te usou para não cair, agora vai afundar sozinho. E você vai assistir isso acontecer em silêncio, com a frieza de quem aprendeu a se valorizar. Hoje, vamos conversar sobre algo que você talvez esteja vivendo agora. A justiça silenciosa, que acontece quando você decide não ser mais a tábua de salvação de ninguém. Este vídeo é para você que cansou de ser o porto seguro de quem só te procura na tempestade. Vamos mergulhar fundo nas estratégias estoicas que te ajudam a manter a calma, recuperar sua força e deixar que cada um enfrente o peso das próprias escolhas. Se você já foi deixado de lado, subestimado ou usado por alguém, esse vídeo vai te entregar as chaves para nunca mais permitir isso. E mais, você vai sair daqui com a clareza de como virar o jogo sem precisar levantar a voz, sem se rebaixar e sem perder a sua dignidade. Porque no final, quem precisa de você vai sentir sua ausência muito mais do que você sentiu a presença deles. Se isso já tocou em algo aí dentro, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acordar para a realidade. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Ali tem algo que pode transformar sua forma de lidar com pessoas difíceis. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode doer um pouco, mas é essa dor que te liberta. O golpe da ingratidão. A ingratidão tem um gosto amargo. E o pior é que ela quase sempre vem de quem você mais se esforçou para ajudar. Você se doa, se entrega, faz sacrifícios. E tudo o que recebe em troca é o silêncio, a crítica ou até mesmo a traição. A pessoa que você salvou da queda agora pisa em você como se você nunca tivesse feito nada. Essa é uma das feridas mais difíceis de cicatrizar, porque ela não é física, é moral. E o pior, vem de onde você menos esperava. O problema é que a maioria de nós tem dificuldade em aceitar que foi usado. O ego não deixa. A gente tenta justificar, procura desculpas para o comportamento do outro, acredita que talvez seja uma fase. Mas enquanto isso, aquela pessoa está seguindo a vida, te deixando cada vez mais para trás, cada vez mais esvaziado emocionalmente. Verdade é que quem te usa dificilmente se importa com o que você sente. E quando se dá conta, você já está fundo demais. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E é aí que entra a sabedoria estoica. Em vez de se vingar, gritar ou implorar por reconhecimento, você simplesmente se afasta. Você para de salvar. E aí começa a justiça que ninguém vê, mas que dói mais do que qualquer resposta. O silêncio, a ausência, a frieza. É nesse momento que a balança começa a se inverter. E então, algo inesperado acontece. Aquela pessoa que parecia tão segura, tão no controle, começa a vacilar, porque o apoio que ela usava como muleta desapareceu. E quem antes te via como um recurso, agora te enxerga como uma perda. Só que é tarde demais, porque você aprendeu e não volta mais para o mesmo lugar onde foi diminuído. Você não precisa provar nada. Sua ausência vai falar por você. Quando você deixa de ser o herói da história de alguém ingrato, você começa a ser o protagonista da sua própria história. E isso muda tudo. É nesse ponto que a dor vira poder e a frustração vira clareza. Agora é você quem escolhe quem entra e quem sai da sua vida. Sêneca escreveu: nada é mais honroso do que um coração grato. E o oposto também é verdadeiro.
Nada é mais vergonhoso do que a ingratidão. Então, se você foi usado, lembre-se, você não perdeu nada. Quem perdeu foi quem não soube te valorizar. E a queda dessa pessoa vai ser observada por você com a calma de quem não precisa mais salvar ninguém. O primeiro sinal de que estão te usando. Você sabe qual é o primeiro sinal de que alguém está te usando? Não é a ausência de gratidão. Isso vem depois. O primeiro sinal é a frequência com que essa pessoa só aparece quando precisa. Mas por estarmos emocionalmente envolvidos, ignoramos. Nos convencemos de que é coincidência, que a pessoa está ocupada, que está passando por dificuldades. E aí, aos poucos, vamos nos tornando disponíveis demais. Para quem nunca está disponível para nós. O ser humano tem um dom especial para justificar o injustificável quando está emocionalmente envolvido. A pessoa pode te procurar só quando está na pior, te ignorar quando está bem, mas você continua acreditando que é amizade, parceria ou amor. Só que não é. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. E a sua visão, nesse momento, está contaminada pela esperança de que alguém mude, quando a verdade é que essa pessoa só está te manipulando para continuar colhendo o que você planta, sem nunca retribuir. O segundo sinal é o incômodo, que você sente, mas não consegue explicar. É aquela sensação de vazio depois de uma conversa. Aquela irritação silenciosa que vem quando você percebe que, mais uma vez, teve que mudar seus planos para ajudar alguém que, no fundo, você já sabe que não faria o mesmo por você. O seu corpo sente o que sua mente ainda tenta negar. E isso é perigoso, porque quanto mais você ignora, mais preso você fica. Chega um ponto em que você começa a se anular para manter uma relação que só existe de um lado. Você começa a dizer sim quando queria dizer não, a ceder quando queria impor limites. Tudo isso para evitar conflitos, para manter uma imagem de pessoa boa, compreensiva, generosa. Mas essa imagem está te destruindo por dentro, porque você não está sendo generoso, está sendo usado. E o pior, com a sua permissão. O despertar vem quando você para de justificar e começa a observar. Quando você silencia a emoção e ativa a razão. A partir daí, você enxerga os padrões, a repetição dos mesmos pedidos, a ausência de reciprocidade, o desinteresse pelo que você sente. E aí você entende, o problema nunca foi a outra pessoa ser abusiva. Foi você permitir que ela fosse. Mas isso muda agora, porque agora você está consciente. Lembre-se, o primeiro sinal sempre existiu. Você só não queria acreditar. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Quando você reconhece que estava sendo usado, não é motivo de vergonha, é sinal de evolução. A vergonha é continuar permitindo isso, e a partir de hoje, você não permite mais. Por que continuamos ajudando quem só nos drena? A pergunta é simples, mas a resposta é brutal. Muitas vezes, continuamos ajudando quem nos drena porque temos medo de perder o pouco que achamos que temos. Medo de parecer insensível, de não sermos mais queridos, de sermos julgados. E assim, vamos deixando que suguem nossa energia, nosso tempo, nossa paz. Tudo em nome de uma falsa ideia de bondade. Só que isso não é bondade. É escravidão emocional disfarçada de compaixão. Você já percebeu que geralmente quem mais ajuda é quem menos recebe ajuda? É como se houvesse uma inversão cruel. Quanto mais disponível você está, mais as pessoas acham que podem te usar. Isso cria um ciclo tóxico, em que você se esforça cada vez mais para manter relações desequilibradas, na esperança de que um dia a pessoa reconheça o que você fez. Mas esse dia raramente chega,
porque quem está acostumado a receber, sem dar nada em troca, nunca aprende o valor da entrega. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E a sua força começa no momento em que você para de querer ser necessário para todo mundo. Quando você percebe que sua paz é mais importante do que manter qualquer relação que te esgota. A verdadeira força não está em se sacrificar por todos, está em saber por quem vale a pena se sacrificar. O problema é que fomos ensinados a agradar. Desde cedo, aprendemos que dizer não é egoísmo, que colocar limites é falta de amor. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. Colocar limites é o maior ato de amor próprio. É quando você diz: eu me respeito o suficiente para não permitir que me tratem assim. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que te respeitam também. Continuar ajudando quem te drena não é sinal de força, é sinal de carência. É o medo de ficar sozinho, o medo de cortar vínculos. Mas esse medo some quando você entende que estar só com sua paz é melhor do que estar cercado de gente que te faz mal. E isso exige coragem. Coragem de desapegar, coragem de dizer não, coragem de escolher a si mesmo. A partir de hoje, você vai se lembrar de uma coisa: só ajuda quem também sabe receber com respeito. E quem não valoriza sua ajuda não merece seu esforço. Não é sobre se tornar frio, é sobre deixar de ser tolo. E quando você para de ajudar quem só te consome, você finalmente começa a crescer. Porque sua energia começa a ir para o lugar certo. Você. A lei do retorno silencioso. Quem usa, paga sozinho. Você já percebeu que com o tempo tudo volta? Pode demorar dias, meses, até anos, mas o retorno vem. E ele não grita, não manda aviso, não bate na porta. Ele simplesmente chega. Quem usou, manipulou, mentiu ou traiu, um dia sente o peso das próprias ações. E não porque alguém foi lá e cobrou, mas porque a vida cobra, o universo cobra, a própria consciência cobra. E quando isso acontece, quem antes te usava para não cair, afunda sozinho. A beleza da filosofia estoica está justamente nesse entendimento de que você não precisa se vingar. Não precisa gritar, expor, discutir ou provar nada. Epicteto nos lembra: a melhor maneira de lidar com os outros é cuidar bem de si mesmo. E cuidar bem de si mesmo, nesse caso, é se afastar. É sair de cena. É deixar que a própria ausência faça o trabalho que sua presença nunca conseguiu fazer. Ensinar uma lição. Essa é a lei do retorno silencioso. Você não deseja o mal, não torce contra, não perde tempo com ódio. Você simplesmente some. Retira sua energia, sua presença, seu apoio. E isso, para quem se acostumou a te usar, é um colapso. Porque quando você para de estar disponível, a máscara da autossuficiência cai. E aí, pela primeira vez, aquela pessoa sente o impacto de andar com as próprias pernas. Sêneca dizia: toda crueldade nasce da fraqueza. E muitos dos que te usaram só fizeram isso porque sabiam que você não reagiria. Sabiam que você era bom demais, paciente demais, presente demais. Mas quando você muda, o jogo muda e o retorno vem. Porque agora, quem antes estava confortável no abuso, sente o desconforto do vazio. E você, em silêncio, segue crescendo, enquanto a outra parte afunda, sozinha, como escolheu. Não se engane. O retorno pode não ser imediato, mas é inevitável. E quando ele chega, você já está em outro nível, mais forte, mais lúcido, mais frio. E é aí que você entende: não era você que precisava da outra pessoa, era ela que precisava de você, mas não soube valorizar. E agora vai aprender, sem a sua ajuda. Então, a partir de hoje, confie na justiça que acontece no silêncio.
Não gaste energia tentando mostrar que estava certo, apenas evolua, porque quem te usou já está pagando. Pode não parecer agora, mas lá dentro, onde ninguém vê, a queda já começou. De vítima a mestre da frieza. Chega um momento na vida em que você olha no espelho e percebe: eu cansei de ser o bonzinho que todo mundo pisa. É ali que nasce a virada. É ali que a dor se transforma em combustível e o coração ferido se fortalece com frieza. Não é que você deixou de sentir, você apenas deixou de implorar. Parou de implorar por respeito, atenção, reciprocidade. Porque entendeu que quem precisa implorar por isso já está num lugar errado. A virada estoica começa exatamente quando você deixa de querer mudar o outro e decide mudar a si mesmo. Marco Aurélio nos orienta: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, tudo muda. Você para de se perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a afirmar: eu não aceito mais esse tipo de tratamento. Essa transição é silenciosa, mas transformadora. De vítima a mestre, de vulnerável a inabalável. E é nesse ponto que a frieza se torna uma ferramenta, não de vingança, mas de proteção. Você para de responder mensagens que não te fazem bem. Para de aceitar convites que te esgotam. Para de se explicar para quem já decidiu não te entender. E isso não te faz insensível, te faz seletivo, porque agora você entende que sua energia é limitada e você não vai mais desperdiçá-la com quem não a merece. Mas atenção, essa frieza não é amargura, é maturidade. Você não fecha seu coração, apenas o entrega com mais critério, porque quem já sangrou por dar demais, aprende a guardar, aprende a observar antes de confiar. Aprende que nem todo sorriso merece resposta e nem toda presença merece permanência. E isso te dá uma nova postura diante da vida. Calma, firme, limpa. Epicteto nos ensina: a chave é manter a companhia daqueles que te fazem melhor. E isso começa com a decisão de se afastar de quem te enfraquece. A virada estoica é esse momento em que você não espera mais desculpas nem reconhecimento. Você só segue em frente, frio, mas justo, silencioso, mas poderoso. Agora, quem tentar repetir o mesmo jogo com você vai falhar. Porque aquele que era manipulável já não existe mais. E quem um dia se aproveitou da sua bondade vai ter que lidar com o peso de uma nova versão sua, firme, focada e inabalável. O dia em que você parou de salvar quem não aprende a nadar. Tem gente que não se afoga por falta de ajuda, se afoga porque recusa aprender a nadar. E o mais cruel: enquanto você está ali, estendendo a mão, tentando puxar, tentando salvar, essa pessoa te puxa para baixo com ela, porque ela não quer sair da água, ela quer companhia no fundo. Mas um dia você acorda, e nesse dia você entende: se eu continuar tentando salvar quem não quer sair do próprio caos, eu vou afundar junto. Esse despertar é doloroso porque vem acompanhado da culpa. Você se sente mal por dizer chega. Acha que está sendo duro demais, frio demais. Mas aí você percebe que a única pessoa que sempre sai machucada é você. E que no fundo, a pessoa que você insiste em salvar nem quer ser salva. Ela quer conforto, quer que alguém assuma o peso das escolhas que ela mesma não quer enfrentar. Sêneca escreveu: nada é mais prejudicial ao homem do que persistir no erro por orgulho. E quando você tenta ajudar alguém que vive no erro, mas se recusa a mudar, o orgulho dela se torna a sua prisão. Porque enquanto você se esforça, ela se acomoda. E a sua tentativa de resgate vira uma muleta emocional, um ciclo doentio onde só você se doa. Mas nesse dia, o dia em que você diz basta, é o dia em que você se liberta.
A frieza de não salvar mais alguém que vive se afundando não é crueldade, é respeito por si mesmo. É reconhecer que seu papel não é resolver a vida de ninguém. É compreender que a verdadeira ajuda, às vezes, é a ausência. Porque quando você some, a pessoa precisa encarar o próprio reflexo, precisa nadar sozinha. E aí sim, talvez aprenda. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino lhe traz e ame as pessoas com sinceridade, mas sem se apegar ao que não depende de você. E tentar salvar quem se recusa a evoluir não depende de você. Então pare, saia da água, deixe que a pessoa decida entre nadar ou afundar. Mas você escolheu viver, crescer, respirar, e isso já é mais do que suficiente. A partir de agora, sua compaixão tem limites, sua bondade tem critério, porque você entendeu que salvar alguém que não quer ser salvo é se condenar junto. E você não nasceu para afundar com ninguém, você nasceu para subir, para emergir e para inspirar outros a fazerem o mesmo com a própria força. Quem te viu como degrau nunca te viu como igual. Dói quando você percebe que alguém esteve do seu lado não por respeito, mas por conveniência. Que cada gesto de amizade ou carinho era apenas parte de um plano, usar você como escada. E o mais cruel, enquanto você via parceria, a pessoa via vantagem. Enquanto você oferecia apoio, ela via oportunidade. A verdade é dura. Quem te viu como degrau nunca te enxergou como igual. E talvez nunca tenha te respeitado de verdade. Essa percepção é como um soco no estômago, porque você começa a revisar mentalmente todas as conversas, os favores, os momentos, e percebe que tudo fazia parte de uma estrutura onde você era o suporte e o outro o beneficiado. E isso destrói uma parte da sua ingenuidade, mas também constrói algo novo: lucidez. A partir daqui, você começa a ver as intenções por trás dos sorrisos. Epicteto nos ensina: quando alguém te insulta ou te trata como inferior, lembre-se que essa é apenas a opinião dele, e opiniões não são verdades. O problema é que por um tempo você acreditou nessa mentira, acreditou que ser útil te fazia especial. Mas ser usado não é reconhecimento, é desvalorização. E o pior cego é aquele que se recusa a ver que está sendo explorado. Quando você desperta e percebe que era só um degrau para o outro subir, algo dentro de você muda. Você para de aceitar migalhas, para de aceitar conversas mornas, encontros vazios, elogios interesseiros, porque agora você sabe, quem não te vê como igual, não te vê como alguém. E se não te vê como alguém, não merece nem o seu tempo. Sêneca dizia: valorize a si mesmo acima de tudo, pois se você não o fizer, ninguém mais o fará. E valorizar-se é sair da posição de escada e assumir o seu lugar. Não acima, não abaixo, mas ao lado apenas de quem te reconhece como um ser completo, digno, forte. Quem não enxerga isso em você não merece lugar na sua caminhada. A partir de hoje, prometa a si mesmo nunca mais ser degrau de ninguém. Quem quiser crescer, que caminhe com as próprias pernas. Você não está mais aqui para sustentar o ego de ninguém. Está aqui para evoluir, para construir, para se cercar de quem te valoriza, não de quem te usa. E essa decisão muda tudo. Quando o jogo vira e o manipulador enfrenta o vazio. No começo, o manipulador parece estar vencendo. Ele ri, ignora, controla, usa você, dosa migalhas de atenção, te faz se sentir culpado por tudo e ainda consegue sair da situação, como a vítima. Mas o tempo é mestre e um dia o jogo vira. E quando vira, é cruel. Porque o manipulador, que sempre precisou de controle para se sentir alguém, se vê diante do que mais teme: o vazio da própria existência. Esse é o momento em que você já não reage mais.
Você não discute, não explica, não implora. Você apenas some, e é aí que o manipulador entra em desespero, porque ele não sabe lidar com silêncio, não sabe lidar com indiferença. Ele precisa da sua energia, da sua reação, do seu sofrimento. Sem isso, ele perde o alimento do ego, e o castelo de controle desaba. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. E quando você muda sua opinião sobre o manipulador, quando você percebe que ele só tem o poder que você concede, algo muda dentro de você, você se liberta. E quem antes te fazia se sentir pequeno, agora encolhe diante da sua ausência. O manipulador, sem ter a quem culpar, começa a encarar o que sempre fugiu, ele mesmo. E o que ele vê não é bonito, é solidão, carência, fraqueza, porque pessoas que precisam controlar os outros são, na verdade, escravas do próprio vazio. E quando não conseguem mais te manipular, elas têm que encarar o próprio reflexo, e é nesse ponto que o verdadeiro castigo começa. Sêneca escreveu: ninguém pode se considerar livre se não tem domínio sobre si mesmo. E o manipulador nunca foi livre. Ele era refém do controle. Agora, sem controle sobre você, ele está perdido, porque pela primeira vez ele está sozinho com os próprios fantasmas. E não há manipulação que cure isso. Então, não deseje vingança. Deseje clareza, porque quando você vê as coisas como elas são, você entende, o manipulador não venceu. Ele adiou a própria queda. E agora, sem seu apoio, sem seu jogo, sem sua energia, ele vai enfrentar o único adversário que sempre evitou, ele mesmo. A indiferença é a melhor vingança e a mais dolorosa. Você já percebeu como o silêncio incomoda mais do que um grito? Como a ausência pesa mais do que qualquer discussão? A verdade é simples. Não há vingança mais poderosa do que a indiferença. Porque enquanto a raiva ainda te prende ao outro, a indiferença te liberta. E quando você para de se importar, quem te fez mal começa a perceber, tarde demais, o valor que você tinha. A dor mais intensa para quem te subestimou não é o confronto. É perceber que você seguiu sem olhar para trás, que não sente mais nada, que não quer mais explicações, respostas, encontros, desculpas. Você não quer mais nada. E isso machuca profundamente quem se alimentava da sua reação. Porque, quando você se cala, o eco desse silêncio destrói o ego de quem te perdeu. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. E ser diferente é não cair no mesmo jogo, é não se rebaixar, é manter sua postura, sua paz, seu foco. Quando você escolhe a frieza da indiferença, você não está sendo cruel, está sendo sábio. Porque você sabe que nada desarma mais um manipulador do que a sua completa falta de interesse. A indiferença dói porque revela que o outro perdeu o poder. E isso é insuportável para quem vive de controle. A pessoa começa a mandar mensagens, provocar, tentar te atingir por outros meios, mas você não responde, e aí a ficha cai. Você virou a página. E isso, para quem sempre contou com sua fraqueza emocional, é a derrota definitiva. Epicteto escreveu: quem é livre por dentro não se importa com insultos, perdas ou elogios. A verdadeira liberdade está em não reagir ao que é inferior, ao seu valor. E isso é o que a indiferença entrega. O poder de você dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas. E nesse ponto, a balança vira completamente a seu favor. A partir de hoje, use a indiferença como escudo. Ela não é frieza emocional, é proteção estratégica, é inteligência emocional. Porque você já entendeu que quem te desrespeitou, te perdeu. E você não está mais aqui para ser lembrado, está aqui para ser respeitado. E quem não soube fazer isso,
agora vai sentir sua ausência como a maior punição. A força de ser reerguer sem ruído e ser imparável. As maiores transformações da vida não acontecem no barulho. Elas acontecem no silêncio. Não são postadas em redes sociais. Não precisam de testemunhas. É quando você some por um tempo, se recolhe, sangra calado, se reconstrói em segredo e volta imparável. Porque quem te viu caído jamais espera que você vá levantar sem pedir ajuda. E ainda mais forte do que antes. Esse processo de renascimento é solitário. E por isso é tão poderoso. Você deixa de esperar apoio, de contar com alguém. Você se olha no espelho e diz, sou só eu por mim agora. E esse é o ponto de virada. Porque quando você para de depender emocionalmente, você começa a crescer com consistência. Como diz Marco Aurélio, o que não é útil para a colmeia não é útil para a abelha. Você entende que estar cercado de quem te puxa para baixo não serve mais para sua evolução. As pessoas vão estranhar seu silêncio, vão perguntar por que você sumiu, mas elas não sabem da guerra que você lutou internamente. Não sabem dos dias em que você queria gritar e escolheu respirar. Dos dias em que você quase caiu de novo e preferiu ficar em pé mesmo tremendo. Essa força não faz barulho, ela apenas age. O mais impactante é que, ao se reerguer sem ruído, você elimina a expectativa dos outros. Eles esperam seu colapso e você entrega sua ascensão. Eles esperam sua resposta e você oferece o vazio. E isso é letal para quem queria te ver fraco. Porque agora eles entendem, você se reconstruiu, não para se exibir, mas para nunca mais permitir que ninguém te derrube daquele jeito. Sêneca dizia, a alma forte esconde as dores e mostra apenas a virtude. E você agora é essa alma. Não precisa mais provar nada para ninguém. Seu progresso é silencioso, sua frieza é estratégica, sua presença é mais seletiva. E a cada passo você se torna mais perigoso. Não porque faz mal, mas porque ninguém mais pode te manipular. Então, guarde essa verdade com você. Reerguer-se em silêncio é a forma mais elegante de vingança. Porque quando você volta, forte, sem avisar, sem explicar e sem pedir licença, o mundo percebe, não dá mais para te tratar como antes. Quando o silêncio passa a ser sua arma mais letal. Há um ponto da evolução pessoal em que você descobre que o silêncio, quando usado com sabedoria, é mais cortante que qualquer palavra. Ele desarma, desestrutura, desestabiliza, porque o silêncio tem um poder que o barulho não alcança, ele revela. E quando você aprende a usá-lo, você não apenas se protege, você domina a situação. O silêncio deixa o outro diante do próprio reflexo. E isso, para quem sempre te manipulou, é insuportável. O silêncio machuca porque ele mostra que você já não se importa, que não vai discutir, se justificar ou mendigar atenção. Ele diz, eu não estou mais jogando. E quem estava acostumado a jogar com suas emoções entra em crise, porque agora você não responde mais como antes. E essa ausência de reação é o que quebra o ciclo tóxico. Você sai do ringue e o adversário começa a lutar sozinho contra o próprio vazio. Epicteto nos ensinou, não responda ao insulto com insulto. Mantenha sua dignidade. E é exatamente isso que o silêncio faz. Ele protege sua paz. Você observa, mas não revida. Sabe que o tempo vai revelar tudo, que quem te feriu uma vez vai mostrar, inevitavelmente, que o problema nunca foi você. E enquanto isso, você segue em paz, em silêncio, em crescimento. O mais interessante é que o silêncio também é uma prova de domínio emocional, porque reagir é fácil. Difícil é manter a postura quando tudo em você quer gritar. E quando você consegue fazer isso, você mostra, não para os outros, mas para você mesmo, que agora você é dono das próprias emoções. E isso muda o jogo, para sempre. Sêneca dizia,
Às vezes, a melhor resposta é não responder, porque quem merece uma resposta não ataca. Quem tem respeito não provoca, e quem perde o direito à sua palavra, perdeu tudo. O silêncio não é ausência, é limite. Um limite que protege, cura e impõe. Um limite que diz: você não tem mais acesso a mim. Então, use o silêncio como escudo, como espada, como armadura. Porque às vezes, o que você não diz ecoa mais do que qualquer discurso. E quem te subestimou agora ouve esse eco todos os dias e sente a ausência que causou. E você? Você segue firme, quieto e inalcançável. Sêneca e a arte de não se importar com os ingratos. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, compreendia profundamente a dor de ser tratado com ingratidão. Em suas cartas e ensaios, ele repetia uma lição vital: não sofra por esperar gratidão de quem não tem caráter. A ingratidão para ele era menos um defeito alheio e mais um problema interno, da expectativa que nós mesmos criamos. E quando você aprende a não esperar reconhecimento de ninguém, você se torna livre. O ingrato não é apenas alguém que não agradece. É alguém que recebe tudo como se fosse obrigação. E quando não recebe mais, ainda te culpa. Ele se esquece rápido, mas você lembra de cada esforço, de cada noite mal dormida, de cada sacrifício. E é aí que a dor nasce, na diferença entre o que você deu e o que o outro devolveu. Mas Sêneca nos ensina a soltar essa balança, porque esperar gratidão de quem vive no ego é cavar a própria frustração. Ele escreveu: o homem sábio dá, não para receber, mas porque é sua natureza dar. E isso é libertador. Quando você entende que age com bondade por escolha e não por troca, ninguém mais pode te decepcionar, porque sua ação não depende da resposta do outro. Ela é a expressão da sua grandeza e não da miséria alheia. Isso faz com que você continue sendo luz, mesmo quando o mundo ao redor está escuro. Mas isso não quer dizer continuar disponível para quem não valoriza. Muito pelo contrário. Não se importar com o ingrato é reconhecer que ele não merece, mas o seu tempo, sua atenção, sua energia. É deixar que ele siga o próprio caminho, sem sua interferência. Porque tentar ensinar gratidão a quem vive de interesse é como jogar pérolas aos porcos, como o próprio Sêneca advertia. Você não pode controlar quem vai te valorizar, mas pode controlar quem continua tendo acesso à sua vida. E isso é o que importa. Não é sobre virar pedra, é sobre parar de regar solo infértil. E quando você deixa de se importar com a ingratidão, você redireciona sua energia para quem realmente merece, para quem soma, para quem constrói, para quem reconhece. E esse simples gesto te salva da amargura. Então, absorva essa arte, a arte de não se importar com os ingratos. Isso não é frieza, é inteligência, porque a melhor resposta para a ingratidão é o desprezo elegante. E quando você aprende isso, você não apenas se protege, você cresce. E quem te usou, mais. Uma vez assiste isso de longe, com a dor de quem já não pode mais se aproximar. Epicteto e o controle inabalável sobre as próprias emoções. Epicteto dizia com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E essa frase é uma das maiores chaves da liberdade emocional, porque ela ensina que o que realmente nos fere não é o que acontece, mas o significado que damos aos acontecimentos. Quando você entende isso, você começa a recuperar um poder que por muito tempo entregou na mão dos outros, o poder de controlar suas emoções. A maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias. Se alguém elogia, ela se sente bem. Se alguém critica, ela se sente um lixo.
Essa dependência emocional faz com que qualquer um possa te controlar. Basta saber apertar os botões certos. E o manipulador sabe disso. Ele te provoca, testa seus limites, brinca com suas inseguranças, mas Epicteto ensina que você não é marionete de ninguém. Você escolhe como reagir. Ou melhor, se vai reagir. O estoico treina a mente para permanecer estável no caos. Quando insultado, não responde. Quando provocado, respira. Quando excluído, observa. E não porque é fraco, mas porque é forte demais para se deixar levar. O verdadeiro controle emocional não é uma explosão contida. É uma escolha consciente. A de não permitir que o outro determine seu estado interior. Essa postura muda tudo, porque quando você não reage como esperam, você desmonta jogos, você quebra ciclos, você frustra expectativas tóxicas e mais, você se protege. Porque reagir impulsivamente é se expor, é mostrar onde dói, é entregar suas fraquezas. Mas quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. Epicteto também dizia: você é invencível quando entende que só compete a você julgar o que te afeta. E essa consciência é libertadora. Você deixa de ser reativo e passa a ser seletivo. Não responde a tudo, não se envolve em tudo, não se abala com tudo, porque você entende que a sua paz vale mais do que qualquer disputa. A partir de agora, adote essa disciplina emocional como um escudo. Não é sobre reprimir sentimentos, é sobre comandá-los. Porque quem comanda as próprias emoções, comanda a própria vida. E quem não consegue mais te tirar do eixo, percebe que perdeu o único poder que tinha sobre você, a sua reação. Marco Aurélio e a justiça do tempo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu cercado de traições, intrigas e falsidades. Mesmo assim, ele escreveu em seu diário algo que ecoa até hoje. O tempo é como um rio de eventos, e tão logo uma coisa é vista, ela já passou, e em seu lugar vem outra. Essa frase, por trás de sua simplicidade, carrega uma verdade implacável. Ninguém escapa da justiça do tempo. Ele corrige, revela e devolve. Sempre. Muitas vezes, você vai querer uma resposta imediata. Vai desejar que quem te usou sofra, que quem te traiu pague, que quem te diminuiu sinta o gosto do próprio veneno. Mas essa pressa por justiça só te atrasa. Porque enquanto você foca na vingança, perde energia que poderia estar sendo usada para crescer. Marco Aurélio ensina: confie no tempo, porque ele faz o que ninguém consegue fazer. Coloca cada um exatamente onde merece estar. A justiça do tempo não vem com barulho, tribunal ou plateia. Ela vem na forma de solidão, de portas fechadas, de consequências silenciosas. A pessoa que um dia te desprezou vai precisar de você e não vai te encontrar. Quem zombou da sua dor vai descobrir como é sentir na pele. E você vai estar longe, não assistindo por rancor, mas vivendo sua própria evolução. E isso é justiça, viver tão bem que a dor do passado já não te alcança. Sêneca reforçava que não é o tempo que cura tudo, mas o que você faz com ele. E é aí que entra o seu papel. Enquanto o tempo se encarrega do que está fora, do seu controle, você cuida do que está dentro, você mesmo. Trabalha em si, cresce em silêncio, planta novos valores. Porque quando o tempo finalmente girar a roda, você vai estar pronto para receber o que merece e vai estar distante de quem não soube te valorizar. Muitas pessoas, ao verem você se afastar, vão subestimar a sua ausência, mas o tempo vai mostrar a elas o que sua presença representava, porque presença verdadeira não se substitui, se sente, e quando sentem, já é tarde. O tempo não volta, e quem desperdiçou o que você ofereceu, agora aprende com a ausência que não tem mais volta. Então acredite, o tempo é justo. Pode parecer lento,
mas ele nunca falha. E enquanto ele age, você age também. Em você, por você, e para nunca mais se submeter ao que um dia te feriu. A sua evolução será a resposta mais alta que o tempo pode amplificar. Quem te usou te perdeu. Agora é você que decide quem fica. Chega um momento em que a dor vira força, em que o sofrimento vira lição. E nesse momento, você olha para trás não com raiva, mas com lucidez. Você entende que foi usado, sim, que se doou demais, confiou demais, esperou demais. Mas também percebe que isso acabou, porque agora quem te usou te perdeu. E você não volta mais para esse lugar. Essa virada não acontece com gritos, nem com confrontos. Ela acontece no silêncio, no olhar mais firme, nas atitudes que mudam. Você começa a dizer não com naturalidade, a se retirar de lugares que não te respeitam, a cortar laços que antes te prendiam. E quando percebem que você mudou, já é tarde demais. Porque agora você é quem escolhe quem entra, quem fica e quem nunca mais volta. Marco Aurélio dizia: a alma se torna aquilo que ela contempla. E você contemplou demais a dor. Agora é hora de contemplar sua liberdade. Você passou tempo demais tentando ser aceito por quem nunca te enxergou de verdade. Agora você se enxerga e se respeita e só aceita ao seu lado quem faz o mesmo. O resto fica para trás, como tudo que um dia te atrasou. É libertador perceber que você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não está aqui para ser necessário, está aqui para ser respeitado. E se alguém não te viu enquanto estava ao seu lado, que aprenda com a ausência, porque sua presença agora é privilégio, não mais obrigação. Epicteto nos lembra: você se torna livre quando não espera nada dos outros. E a liberdade que você conquistou é inegociável. Você não vai mais implorar por atenção, correr atrás de migalhas, se explicar para quem já decidiu não te ouvir. Quem quiser caminhar ao seu lado agora, que traga reciprocidade, verdade, respeito. Do contrário, não entra. Então guarde essa verdade. Quem te usou te perdeu. E não existe retorno para o que você superou. Agora, você não vive mais em função dos outros. Vive em função da sua paz. E quem quiser fazer parte disso, que venha por inteiro. Ou que fique onde sempre esteve, no passado. O renascimento frio de quem se valoriza. Você chegou até aqui porque cansou. Cansou de ser forte por dois. Cansou de ser degrau para quem nunca quis crescer ao seu lado. Cansou de esperar que o respeito viesse de fora. Mas hoje você entendeu? O respeito começa dentro, e quem não te respeita não fica. Quem não te valoriza não tem mais acesso. Quem te usou agora aprende. Com o seu silêncio, com a sua frieza, com a sua ausência. Esse vídeo não é apenas sobre dor, é sobre despertar. É sobre pegar cada decepção, cada traição, cada gesto de ingratidão e transformar em tijolo para construir uma nova versão de você. Mais forte, mais firme, mais seletiva. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se explicar para ser compreendido. Basta estar em paz e deixar que a paz diga por você quem você se tornou. Os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não são frases bonitas para decorar. São ferramentas de sobrevivência. E você agora carrega cada uma delas na alma. Você entendeu que não precisa mais salvar quem se afoga de propósito, que sua compaixão tem limites e que a sua frieza não é maldade, é autopreservação. Então agora é com você. Decida. Quem continua tendo acesso à sua vida? Quem merece sua energia? E principalmente, quem você nunca mais vai deixar que te use? Porque a nova versão que está nascendo hoje é inegociável. Ela não volta para o passado, não aceita migalhas, não anda para trás. Ela apenas cresce, em silêncio e com poder.
Se esse conteúdo falou direto com o seu coração, te tocou de verdade, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que também precisa acordar. E mais, o conteúdo exclusivo no comentário fixado vai te entregar ainda mais ferramentas estoicas para se blindar emocionalmente e seguir vencendo em silêncio. Lembre-se, a melhor resposta é o seu sucesso. A melhor defesa, sua indiferença. E a melhor vingança é sua liberdade. Até o próximo vídeo. Firme, frio e cada vez mais livre. Você já sentiu que estava sempre ali por alguém, pronto para ajudar, ouvir, estender a mão, e quando você mais precisou, essa pessoa simplesmente virou as costas? É como se de repente todo o esforço, todo o cuidado e todo o apoio que você deu não significassem absolutamente nada. Essa dor, esse aperto no peito que vem quando a ficha cai, quando você percebe que foi usado, é algo que ninguém te prepara para enfrentar. Mas a verdade é dura. Quem te usou para não cair, agora vai afundar sozinho. E você vai assistir isso acontecer em silêncio, com a frieza de quem aprendeu a se valorizar. Hoje, vamos conversar sobre algo que você talvez esteja vivendo agora. A justiça silenciosa, que acontece quando você decide não ser mais a tábua de salvação de ninguém. Este vídeo é para você que cansou de ser o porto seguro de quem só te procura na tempestade. Vamos mergulhar fundo nas estratégias estoicas que te ajudam a manter a calma, recuperar sua força e deixar que cada um enfrente o peso das próprias escolhas. Se você já foi deixado de lado, subestimado ou usado por alguém, esse vídeo vai te entregar as chaves para nunca mais permitir isso. E mais, você vai sair daqui com a clareza de como virar o jogo sem precisar levantar a voz, sem se rebaixar e sem perder a sua dignidade. Porque no final, quem precisa de você vai sentir sua ausência muito mais do que você sentiu a presença deles. Se isso já tocou em algo aí dentro, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acordar para a realidade. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Ali tem algo que pode transformar sua forma de lidar com pessoas difíceis. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode doer um pouco, mas é essa dor que te liberta. O golpe da ingratidão. A ingratidão tem um gosto amargo. E o pior é que ela quase sempre vem de quem você mais se esforçou para ajudar. Você se doa, se entrega, faz sacrifícios. E tudo o que recebe em troca é o silêncio, a crítica ou até mesmo a traição. A pessoa que você salvou da queda agora pisa em você como se você nunca tivesse feito nada. Essa é uma das feridas mais difíceis de cicatrizar, porque ela não é física, é moral. E o pior, vem de onde você menos esperava. O problema é que a maioria de nós tem dificuldade em aceitar que foi usado. O ego não deixa. A gente tenta justificar, procura desculpas para o comportamento do outro, acredita que talvez seja uma fase. Mas enquanto isso, aquela pessoa está seguindo a vida, te deixando cada vez mais para trás, cada vez mais esvaziado emocionalmente. Verdade é que quem te usa dificilmente se importa com o que você sente. E quando se dá conta, você já está fundo demais. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E é aí que entra a sabedoria estoica. Em vez de se vingar, gritar ou implorar por reconhecimento, você simplesmente se afasta. Você para de salvar. E aí começa a justiça que ninguém vê, mas que dói mais do que qualquer resposta. O silêncio, a ausência, a frieza. É nesse momento que a balança começa a se inverter. E então, algo inesperado acontece. Aquela pessoa que parecia tão segura, tão no controle, começa a vacilar. Porque o apoio que ela usava como muleta desapareceu. E quem antes te via como um recurso, agora te enxerga como uma perda.
Só que é tarde demais, porque você aprendeu e não volta mais para o mesmo lugar onde foi diminuído. Você não precisa provar nada. Sua ausência vai falar por você. Quando você deixa de ser o herói da história de alguém ingrato, você começa a ser o protagonista da sua própria história. E isso muda tudo. É nesse ponto que a dor vira poder e a frustração vira clareza. Agora é você quem escolhe quem entra e quem sai da sua vida. Sêneca escreveu: nada é mais honroso do que um coração grato. E o oposto também é verdadeiro. Nada é mais vergonhoso do que a ingratidão. Então, se você foi usado, lembre-se, você não perdeu nada. Quem perdeu foi quem não soube te valorizar. E a queda dessa pessoa vai ser observada por você com a calma de quem não precisa mais salvar ninguém. O primeiro sinal de que estão te usando. Você sabe qual é o primeiro sinal de que alguém está te usando? Não é a ausência de gratidão. Isso vem depois. O primeiro sinal é a frequência com que essa pessoa só aparece quando precisa. Mas por estarmos emocionalmente envolvidos, ignoramos. Nos convencemos de que é coincidência, que a pessoa está ocupada, que está passando por dificuldades. E aí, aos poucos, vamos nos tornando disponíveis demais para quem nunca está disponível para nós. O ser humano tem um dom especial para justificar o injustificável quando está emocionalmente envolvido. A pessoa pode te procurar só quando está na pior, te ignorar quando está bem, mas você continua acreditando que é amizade, parceria ou amor. Só que não é. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. E a sua visão, nesse momento, está contaminada pela esperança de que alguém mude, quando a verdade é que essa pessoa só está te manipulando para continuar colhendo o que você planta, sem nunca retribuir. O segundo sinal é o incômodo, que você sente, mas não consegue explicar. É aquela sensação de vazio depois de uma conversa. Aquela irritação silenciosa que vem quando você percebe que, mais uma vez, teve que mudar seus planos para ajudar alguém que, no fundo, você já sabe que não faria o mesmo por você. O seu corpo sente o que sua mente ainda tenta negar. E isso é perigoso, porque quanto mais você ignora, mais preso você fica. Chega um ponto em que você começa a se anular para manter uma relação que só existe de um lado. Você começa a dizer sim quando queria dizer não, a ceder quando queria impor limites. Tudo isso para evitar conflitos, para manter uma imagem de pessoa boa, compreensiva, generosa. Mas essa imagem está te destruindo por dentro, porque você não está sendo generoso, está sendo usado. E o pior, com a sua permissão. O despertar vem quando você para de justificar e começa a observar. Quando você silencia a emoção e ativa a razão. A partir daí, você enxerga os padrões, a repetição dos mesmos pedidos, a ausência de reciprocidade, o desinteresse pelo que você sente. E aí você entende, o problema nunca foi a outra pessoa ser abusiva. Foi você permitir que ela fosse. Mas isso muda agora, porque agora você está consciente. Lembre-se, o primeiro sinal sempre existiu. Você só não queria acreditar. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Quando você reconhece que estava sendo usado, não é motivo de vergonha, é sinal de evolução. A vergonha é continuar permitindo isso, e a partir de hoje, você não permite mais. Por que continuamos ajudando quem só nos drena? A pergunta é simples, mas a resposta é brutal. Muitas vezes, continuamos ajudando quem nos drena porque temos medo de perder o pouco que achamos que temos. Medo de parecer insensível, de não sermos mais queridos, de sermos julgados. E assim, vamos deixando que suguem nossa energia, nosso tempo,
nossa paz, tudo em nome de uma falsa ideia de bondade. Só que isso não é bondade. É escravidão emocional disfarçada de compaixão. Você já percebeu que geralmente quem mais ajuda é quem menos recebe ajuda? É como se houvesse uma inversão cruel. Quanto mais disponível você está, mais as pessoas acham que podem te usar. Isso cria um ciclo tóxico, em que você se esforça cada vez mais para manter relações desequilibradas, na esperança de que um dia a pessoa reconheça o que você fez. Mas esse dia raramente chega, porque quem está acostumado a receber, sem dar nada em troca, nunca aprende o valor da entrega. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E a sua força começa no momento em que você para de querer ser necessário para todo mundo. Quando você percebe que sua paz é mais importante do que manter qualquer relação que te esgota. A verdadeira força não está em se sacrificar por todos, está em saber por quem vale a pena se sacrificar. O problema é que fomos ensinados a agradar. Desde cedo, aprendemos que dizer não é egoísmo, que colocar limites é falta de amor. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. Colocar limites é o maior ato de amor próprio. É quando você diz: "Eu me respeito o suficiente para não permitir que me tratem assim." E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que te respeitam também. Continuar ajudando quem te drena não é sinal de força, é sinal de carência. É o medo de ficar sozinho, o medo de cortar vínculos. Mas esse medo some quando você entende que estar só com sua paz é melhor do que estar cercado de gente que te faz mal. E isso exige coragem. Coragem de desapegar, coragem de dizer não, coragem de escolher a si mesmo. A partir de hoje, você vai se lembrar de uma coisa: só ajuda quem também sabe receber com respeito. E quem não valoriza sua ajuda não merece seu esforço. Não é sobre se tornar frio, é sobre deixar de ser tolo. E quando você para de ajudar quem só te consome, você finalmente começa a crescer. Porque sua energia começa a ir para o lugar certo. Você. A lei do retorno silencioso. Quem usa, paga sozinho. Você já percebeu que com o tempo tudo volta? Pode demorar dias, meses, até anos, mas o retorno vem. E ele não grita, não manda aviso, não bate na porta. Ele simplesmente chega. Quem usou, manipulou, mentiu ou traiu, um dia sente o peso das próprias ações. E não porque alguém foi lá e cobrou, mas porque a vida cobra, o universo cobra, a própria consciência cobra. E quando isso acontece, quem antes te usava para não cair, afunda sozinho. A beleza da filosofia estoica está justamente nesse entendimento de que você não precisa se vingar. Não precisa gritar, expor, discutir ou provar nada. Epicteto nos lembra: a melhor maneira de lidar com os outros é cuidar bem de si mesmo. E cuidar bem de si mesmo, nesse caso, é se afastar. É sair de cena. É deixar que a própria ausência faça o trabalho que sua presença nunca conseguiu fazer. Ensinar uma lição. Essa é a lei do retorno silencioso. Você não deseja o mal, não torce contra, não perde tempo com ódio. Você simplesmente some. Retira sua energia, sua presença, seu apoio. E isso, para quem se acostumou a te usar, é um colapso. Porque quando você para de estar disponível, a máscara da autossuficiência cai. E aí, pela primeira vez, aquela pessoa sente o impacto de andar com as próprias pernas. Sêneca dizia: toda crueldade nasce da fraqueza. E muitos dos que te usaram só fizeram isso porque sabiam que você não reagiria. Sabiam que você era bom demais, paciente demais, presente demais. Mas quando você muda, o jogo muda e o retorno vem. Porque agora, quem antes estava confortável no abuso, sente o desconforto do vazio.
e você, em silêncio, segue crescendo, enquanto a outra parte afunda, sozinha, como escolheu. Não se engane, o retorno pode não ser imediato, mas é inevitável. E quando ele chega, você já está em outro nível, mais forte, mais lúcido, mais frio. E é aí que você entende. Não era você que precisava da outra pessoa, era ela que precisava de você, mas não soube valorizar. E agora vai aprender, sem a sua ajuda. Então, a partir de hoje, confie na justiça que acontece no silêncio. Não gaste energia tentando mostrar que estava certo, apenas evolua, porque quem te usou já está pagando. Pode não parecer agora, mas lá dentro, onde ninguém vê, a queda já começou. De vítima a mestre da frieza. Chega um momento na vida em que você olha no espelho e percebe: eu cansei de ser o bonzinho que todo mundo pisa. É ali que nasce a virada. É ali que a dor se transforma em combustível e o coração ferido se fortalece com frieza. Não é que você deixou de sentir, você apenas deixou de implorar. Parou de implorar por respeito, atenção, reciprocidade. Porque entendeu que quem precisa implorar por isso já está num lugar errado. A virada estoica começa exatamente quando você deixa de querer mudar o outro e decide mudar a si mesmo. Marco Aurélio nos orienta: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, tudo muda. Você para de se perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a afirmar: eu não aceito mais esse tipo de tratamento. Essa transição é silenciosa, mas transformadora. De vítima a mestre, de vulnerável a inabalável. E é nesse ponto que a frieza se torna uma ferramenta, não de vingança, mas de proteção. Você para de responder mensagens que não te fazem bem. Para de aceitar convites que te esgotam. Para de se explicar para quem já decidiu não te entender. E isso não te faz insensível, te faz seletivo, porque agora você entende que sua energia é limitada e você não vai mais desperdiçá-la com quem não a merece. Mas atenção, essa frieza não é amargura, é maturidade. Você não fecha seu coração, apenas o entrega com mais critério, porque quem já sangrou por dar demais, aprende a guardar, aprende a observar antes de confiar. Aprende que nem todo sorriso merece resposta e nem toda presença merece permanência. E isso te dá uma nova postura diante da vida. Calma, firme, limpa. Epicteto nos ensina: a chave é manter a companhia daqueles que te fazem melhor. E isso começa com a decisão de se afastar de quem te enfraquece. A virada estoica é esse momento em que você não espera mais desculpas nem reconhecimento. Você só segue em frente, frio, mas justo, silencioso, mas poderoso. Agora, quem tentar repetir o mesmo jogo com você vai falhar. Porque aquele que era manipulável já não existe mais. E quem um dia se aproveitou da sua bondade vai ter que lidar com o peso de uma nova versão sua, firme, focada e inabalável. O dia em que você parou de salvar quem não aprende a nadar. Tem gente que não se afoga por falta de ajuda, se afoga porque recusa aprender a nadar. E o mais cruel: enquanto você está ali, estendendo a mão, tentando puxar, tentando salvar, essa pessoa te puxa para baixo com ela, porque ela não quer sair da água, ela quer companhia no fundo. Mas um dia você acorda, e nesse dia você entende: se eu continuar tentando salvar quem não quer sair do próprio caos, eu vou afundar junto. Esse despertar é doloroso porque vem acompanhado da culpa. Você se sente mal por dizer chega. Acha que está sendo duro demais, frio demais. Mas aí você percebe que a única pessoa que sempre sai machucada é você. E que no fundo, a pessoa que você insiste em salvar nem quer ser salva. Ela quer conforto,
quer que alguém assuma o peso das escolhas que ela mesma não quer enfrentar. Sêneca escreveu: nada é mais prejudicial ao homem do que persistir no erro por orgulho. E quando você tenta ajudar alguém que vive no erro, mas se recusa a mudar, o orgulho dela se torna a sua prisão, porque enquanto você se esforça, ela se acomoda. E a sua tentativa de resgate vira uma muleta emocional, um ciclo doentio onde só você se doa. Mas nesse dia, o dia em que você diz basta, é o dia em que você se liberta. A frieza de não salvar mais alguém que vive se afundando não é crueldade, é respeito por si mesmo. É reconhecer que seu papel não é resolver a vida de ninguém. É compreender que a verdadeira ajuda, às vezes, é a ausência. Porque quando você some, a pessoa precisa encarar o próprio reflexo, precisa nadar sozinha. E aí sim, talvez aprenda. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino lhe traz e ame as pessoas com sinceridade, mas sem se apegar ao que não depende de você. E tentar salvar quem se recusa a evoluir não depende de você. Então pare, saia da água, deixe que a pessoa decida entre nadar ou afundar. Mas você escolheu viver, crescer, respirar, e isso já é mais do que suficiente. A partir de agora, sua compaixão tem limites, sua bondade tem critério, porque você entendeu que salvar alguém que não quer ser salvo é se condenar junto. E você não nasceu para afundar com ninguém, você nasceu para subir, para emergir e para inspirar outros a fazerem o mesmo com a própria força. Quem te viu como degrau nunca te viu como igual. Dói quando você percebe que alguém esteve do seu lado não por respeito, mas por conveniência. Que cada gesto de amizade ou carinho era apenas parte de um plano, usar você como escada. E o mais cruel, enquanto você via parceria, a pessoa via vantagem. Enquanto você oferecia apoio, ela via oportunidade. A verdade é dura. Quem te viu como degrau nunca te enxergou como igual e talvez nunca tenha te respeitado de verdade. Essa percepção é como um soco no estômago, porque você começa a revisar mentalmente todas as conversas, os favores, os momentos e percebe que tudo fazia parte de uma estrutura onde você era o suporte e o outro o beneficiado. E isso destrói uma parte da sua ingenuidade, mas também constrói algo novo: lucidez. A partir daqui, você começa a ver as intenções por trás dos sorrisos. Epicteto nos ensina: quando alguém te insulta ou te trata como inferior, lembre-se que essa é apenas a opinião dele, e opiniões não são verdades. O problema é que por um tempo você acreditou nessa mentira, acreditou que ser útil te fazia especial. Mas ser usado não é reconhecimento, é desvalorização. E o pior cego é aquele que se recusa a ver que está sendo explorado. Quando você desperta e percebe que era só um degrau para o outro subir, algo dentro de você muda. Você para de aceitar migalhas, para de aceitar conversas mornas, encontros vazios, elogios interesseiros, porque agora você sabe, quem não te vê como igual, não te vê como alguém. E se não te vê como alguém, não merece nem o seu tempo. Sêneca dizia: valorize a si mesmo acima de tudo, pois se você não o fizer, ninguém mais o fará. E valorizar-se é sair da posição de escada e assumir o seu lugar. Não acima, não abaixo, mas ao lado apenas de quem te reconhece como um ser completo, digno, forte. Quem não enxerga isso em você não merece lugar na sua caminhada. A partir de hoje, prometa a si mesmo nunca mais ser degrau de ninguém. Quem quiser crescer, que caminhe com as próprias pernas. Você não está mais aqui para sustentar o ego de ninguém. Está aqui para evoluir, para construir, para se cercar de quem te valoriza, não de quem te usa. E essa decisão muda tudo. Quando o jogo vira e o manipulador enfrenta o vazio.
No começo, o manipulador parece estar vencendo. Ele ri, ignora, controla, usa você, dosa migalhas de atenção, te faz se sentir culpado por tudo e ainda consegue sair da situação, como a vítima. Mas o tempo é mestre, e um dia o jogo vira, e quando vira, é cruel. Porque o manipulador, que sempre precisou de controle para se sentir alguém, se vê diante do que mais teme: o vazio da própria existência. Esse é o momento em que você já não reage mais. Você não discute, não explica, não implora. Você apenas some, e é aí que o manipulador entra em desespero, porque ele não sabe lidar com silêncio, não sabe lidar com indiferença. Ele precisa da sua energia, da sua reação, do seu sofrimento. Sem isso, ele perde o alimento do ego, e o castelo de controle desaba. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. E quando você muda sua opinião sobre o manipulador, quando você percebe que ele só tem o poder que você concede, algo muda dentro de você, você se liberta. E quem antes te fazia se sentir pequeno, agora encolhe diante da sua ausência. O manipulador, sem ter a quem culpar, começa a encarar o que sempre fugiu: ele mesmo. E o que ele vê não é bonito, é solidão, carência, fraqueza. Porque pessoas que precisam controlar os outros são, na verdade, escravas do próprio vazio. E quando não conseguem mais te manipular, elas têm que encarar o próprio reflexo, e é nesse ponto que o verdadeiro castigo começa. Sêneca escreveu: ninguém pode se considerar livre se não tem domínio sobre si mesmo. E o manipulador nunca foi livre, ele era refém do controle. Agora, sem controle sobre você, ele está perdido, porque pela primeira vez ele está sozinho com os próprios fantasmas, e não há manipulação que cure isso. Então, não deseje vingança, deseje clareza, porque quando você vê as coisas como elas são, você entende: o manipulador não venceu, ele adiou a própria queda. E agora, sem seu apoio, sem seu jogo, sem sua energia, ele vai enfrentar o único adversário que sempre evitou: ele mesmo. A indiferença é a melhor vingança e a mais dolorosa. Você já percebeu como o silêncio incomoda mais do que um grito? Como a ausência pesa mais do que qualquer discussão? A verdade é simples: não há vingança mais poderosa do que a indiferença. Porque enquanto a raiva ainda te prende ao outro, a indiferença te liberta. E quando você para de se importar, quem te fez mal começa a perceber, tarde demais, o valor que você tinha. A dor mais intensa para quem te subestimou não é o confronto. É perceber que você seguiu sem olhar para trás, que não sente mais nada, que não quer mais explicações, respostas, encontros, desculpas. Você não quer mais nada. E isso machuca profundamente quem se alimentava da sua reação. Porque, quando você se cala, o eco desse silêncio destrói o ego de quem te perdeu. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. E ser diferente é não cair no mesmo jogo, é não se rebaixar, é manter sua postura, sua paz, seu foco. Quando você escolhe a frieza da indiferença, você não está sendo cruel, está sendo sábio. Porque você sabe que nada desarma mais um manipulador do que a sua completa falta de interesse. A indiferença dói porque revela que o outro perdeu o poder. E isso é insuportável para quem vive de controle. A pessoa começa a mandar mensagens, provocar, tentar te atingir por outros meios, mas você não responde, e aí a ficha cai. Você virou a página. E isso, para quem sempre contou com sua fraqueza emocional, é a derrota definitiva. Epicteto escreveu: quem é livre por dentro não se importa com insultos, perdas ou elogios. A verdadeira liberdade está em não reagir ao que é inferior,
ao seu valor. E isso é o que a indiferença entrega. O poder de você dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas. E nesse ponto, a balança vira completamente a seu favor. A partir de hoje, use a indiferença como escudo. Ela não é frieza emocional, é proteção estratégica, é inteligência emocional. Porque você já entendeu que quem te desrespeitou, te perdeu, e você não está mais aqui para ser lembrado, está aqui para ser respeitado. E quem não soube fazer isso, agora vai sentir sua ausência como a maior punição. A força de ser reerguer sem ruído e ser imparável. As maiores transformações da vida não acontecem no barulho. Elas acontecem no silêncio. Não são postadas em redes sociais. Não precisam de testemunhas. É quando você some por um tempo, se recolhe, sangra calado, se reconstrói em segredo e volta imparável. Porque quem te viu caído jamais espera que você vá levantar sem pedir ajuda. E ainda mais forte do que antes. Esse processo de renascimento é solitário. E por isso é tão poderoso. Você deixa de esperar apoio, de contar com alguém. Você se olha no espelho e diz, sou só eu por mim agora. E esse é o ponto de virada. Porque quando você para de depender emocionalmente, você começa a crescer com consistência. Como diz Marco Aurélio, o que não é útil para a colmeia não é útil para a abelha. Você entende que estar cercado de quem te puxa para baixo não serve mais para sua evolução. As pessoas vão estranhar seu silêncio, vão perguntar por que você sumiu, mas elas não sabem da guerra que você lutou internamente. Não sabem dos dias em que você queria gritar e escolheu respirar. Dos dias em que você quase caiu de novo e preferiu ficar em pé mesmo tremendo. Essa força não faz barulho, ela apenas age. O mais impactante é que, ao se reerguer sem ruído, você elimina a expectativa dos outros. Eles esperam seu colapso e você entrega sua ascensão. Eles esperam sua resposta e você oferece o vazio. E isso é letal para quem queria te ver fraco. Porque agora eles entendem, você se reconstruiu, não para se exibir, mas para nunca mais permitir que ninguém te derrube daquele jeito. Sêneca dizia, a alma forte esconde as dores e mostra apenas a virtude. E você agora é essa alma. Não precisa mais provar nada para ninguém. Seu progresso é silencioso, sua frieza é estratégica, sua presença é mais seletiva. E a cada passo você se torna mais perigoso. Não porque faz mal, mas porque ninguém mais pode te manipular. Então, guarde essa verdade com você. Reerguer-se em silêncio é a forma mais elegante de vingança. Porque quando você volta, forte, sem avisar, sem explicar e sem pedir licença, o mundo percebe, não dá mais para te tratar como antes. Quando o silêncio passa a ser sua arma mais letal. Há um ponto da evolução pessoal em que você descobre que o silêncio, quando usado com sabedoria, é mais cortante que qualquer palavra. Ele desarma, desestrutura, desestabiliza, porque o silêncio tem um poder que o barulho não alcança, ele revela. E quando você aprende a usá-lo, você não apenas se protege, você domina a situação. O silêncio deixa o outro diante do próprio reflexo. E isso, para quem sempre te manipulou, é insuportável. O silêncio machuca porque ele mostra que você já não se importa, que não vai discutir, se justificar ou mendigar atenção. Ele diz, eu não estou mais jogando. E quem estava acostumado a jogar com suas emoções entra em crise, porque agora você não responde mais como antes. E essa ausência de reação é o que quebra o ciclo tóxico. Você sai do ringue e o adversário começa a lutar sozinho contra o próprio vazio. Epicteto nos ensinou, não responda ao insulto com insulto. Mantenha sua dignidade. E é exatamente isso que o silêncio faz. Ele protege sua paz. Você observa, mas não revida. Sabe que o tempo vai revelar tudo.
que quem te feriu uma vez vai mostrar, inevitavelmente, que o problema nunca foi você. E enquanto isso, você segue em paz, em silêncio, em crescimento. O mais interessante é que o silêncio também é uma prova de domínio emocional, porque reagir é fácil. Difícil é manter a postura quando tudo em você quer gritar. E quando você consegue fazer isso, você mostra, não para os outros, mas para você mesmo, que agora você é dono das próprias emoções. E isso muda o jogo, para sempre. Sêneca dizia: às vezes a melhor resposta é não responder. Porque quem merece uma resposta não ataca. Quem tem respeito não provoca. E quem perde o direito à sua palavra, perdeu tudo. O silêncio não é ausência, é limite. Um limite que protege, cura e impõe. Um limite que diz: você não tem mais acesso a mim. Então, use o silêncio como escudo, como espada, como armadura. Porque às vezes o que você não diz ecoa mais do que qualquer discurso. E quem te subestimou agora ouve esse eco todos os dias e sente a ausência que causou. E você? Você segue firme, quieto e inalcançável. Sêneca e a arte de não se importar com os ingratos. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, compreendia profundamente a dor de ser tratado com ingratidão. Em suas cartas e ensaios, ele repetia uma lição vital: não sofra por esperar gratidão de quem não tem caráter. A ingratidão para ele era menos um defeito alheio e mais um problema interno, da expectativa que nós mesmos criamos. E quando você aprende a não esperar reconhecimento de ninguém, você se torna livre. O ingrato não é apenas alguém que não agradece. É alguém que recebe tudo como se fosse obrigação. E quando não recebe mais, ainda te culpa. Ele se esquece rápido, mas você lembra de cada esforço, de cada noite mal dormida, de cada sacrifício. E é aí que a dor nasce, na diferença entre o que você deu e o que o outro devolveu. Mas Sêneca nos ensina a soltar essa balança, porque esperar gratidão de quem vive no ego é cavar a própria frustração. Ele escreveu: o homem sábio dá, não para receber, mas porque é sua natureza dar. E isso é libertador. Quando você entende que age com bondade por escolha e não por troca, ninguém mais pode te decepcionar. Porque sua ação não depende da resposta do outro. Ela é a expressão da sua grandeza e não da miséria alheia. Isso faz com que você continue sendo luz, mesmo quando o mundo ao redor está escuro. Mas isso não quer dizer continuar disponível para quem não valoriza. Muito pelo contrário. Não se importar com o ingrato é reconhecer que ele não merece, mas o seu tempo, sua atenção, sua energia. É deixar que ele siga o próprio caminho, sem sua interferência. Porque tentar ensinar gratidão a quem vive de interesse é como jogar pérolas aos porcos, como o próprio Sêneca advertia. Você não pode controlar quem vai te valorizar, mas pode controlar quem continua tendo acesso à sua vida. E isso é o que importa. Não é sobre virar pedra, é sobre parar de regar solo infértil. E quando você deixa de se importar com a ingratidão, você redireciona sua energia para quem realmente merece, para quem soma, para quem constrói, para quem reconhece. E esse simples gesto te salva da amargura. Então, absorva essa arte, a arte de não se importar com os ingratos. Isso não é frieza, é inteligência, porque a melhor resposta para a ingratidão é o desprezo elegante. E quando você aprende isso, você não apenas se protege, você cresce. E quem te usou, mais. Uma vez assiste isso de longe, com a dor de quem já não pode mais se aproximar. Epicteto e o controle inabalável sobre as próprias emoções. Epicteto dizia com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas.
E essa frase é uma das maiores chaves da liberdade emocional, porque ela ensina que o que realmente nos fere não é o que acontece, mas o significado que damos aos acontecimentos. Quando você entende isso, você começa a recuperar um poder que por muito tempo entregou na mão dos outros, o poder de controlar suas emoções. A maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias. Se alguém elogia, ela se sente bem. Se alguém critica, ela se sente um lixo. Essa dependência emocional faz com que qualquer um possa te controlar. Basta saber apertar os botões certos. E o manipulador sabe disso. Ele te provoca, testa seus limites, brinca com suas inseguranças, mas Epicteto ensina que você não é marionete de ninguém. Você escolhe como reagir. Ou melhor, se vai reagir. O estoico treina a mente para permanecer estável no caos. Quando insultado, não responde. Quando provocado, respira. Quando excluído, observa. E não porque é fraco, mas porque é forte demais para se deixar levar. O verdadeiro controle emocional não é uma explosão contida. É uma escolha consciente. A de não permitir que o outro determine seu estado interior. Essa postura muda tudo, porque quando você não reage como esperam, você desmonta jogos, você quebra ciclos, você frustra expectativas tóxicas e mais, você se protege. Porque reagir impulsivamente é se expor, é mostrar onde dói, é entregar suas fraquezas. Mas quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. Epicteto também dizia: você é invencível quando entende que só compete a você julgar o que te afeta. E essa consciência é libertadora. Você deixa de ser reativo e passa a ser seletivo. Não responde a tudo, não se envolve em tudo, não se abala com tudo, porque você entende que a sua paz vale mais do que qualquer disputa. A partir de agora, adote essa disciplina emocional como um escudo. Não é sobre reprimir sentimentos, é sobre comandá-los. Porque quem comanda as próprias emoções, comanda a própria vida. E quem não consegue mais te tirar do eixo, percebe que perdeu o único poder que tinha sobre você, a sua reação. Marco Aurélio e a justiça do tempo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu cercado de traições, intrigas e falsidades. Mesmo assim, ele escreveu em seu diário algo que ecoa até hoje. O tempo é como um rio de eventos, e tão logo uma coisa é vista, ela já passou, e em seu lugar vem outra. Essa frase, por trás de sua simplicidade, carrega uma verdade implacável. Ninguém escapa da justiça do tempo. Ele corrige, revela e devolve. Sempre. Muitas vezes, você vai querer uma resposta imediata. Vai desejar que quem te usou sofra, que quem te traiu pague, que quem te diminuiu sinta o gosto do próprio veneno. Mas essa pressa por justiça só te atrasa. Porque enquanto você foca na vingança, perde energia que poderia estar sendo usada para crescer. Marco Aurélio ensina: confie no tempo, porque ele faz o que ninguém consegue fazer. Coloca cada um exatamente onde merece estar. A justiça do tempo não vem com barulho, tribunal ou plateia. Ela vem na forma de solidão, de portas fechadas, de consequências silenciosas. A pessoa que um dia te desprezou vai precisar de você e não vai te encontrar. Quem zombou da sua dor vai descobrir como é sentir na pele. E você vai estar longe, não assistindo por rancor, mas vivendo sua própria evolução. E isso é justiça, viver tão bem que a dor do passado já não te alcança. Sêneca reforçava que não é o tempo que cura tudo, mas o que você faz com ele. E é aí que entra o seu papel. Enquanto o tempo se encarrega do que está fora, do seu controle, você cuida do que está dentro, você mesmo. Trabalha em si, cresce em silêncio, planta novos valores.
Porque quando o tempo finalmente girar a roda, você vai estar pronto para receber o que merece e vai estar distante de quem não soube te valorizar. Muitas pessoas, ao verem você se afastar, vão subestimar a sua ausência, mas o tempo vai mostrar a elas o que sua presença representava, porque presença verdadeira não se substitui, se sente, e quando sentem, já é tarde. O tempo não volta. E quem desperdiçou o que você ofereceu, agora aprende com a ausência que não tem mais volta. Então acredite, o tempo é justo. Pode parecer lento, mas ele nunca falha. E enquanto ele age, você age também. Em você, por você, e para nunca mais se submeter ao que um dia te feriu. A sua evolução será a resposta mais alta que o tempo pode amplificar. Quem te usou te perdeu. Agora é você que decide quem fica. Chega um momento em que a dor vira força, em que o sofrimento vira lição. E nesse momento, você olha para trás não com raiva, mas com lucidez. Você entende que foi usado, sim, que se doou demais, confiou demais, esperou demais. Mas também percebe que isso acabou, porque agora quem te usou te perdeu. E você não volta mais para esse lugar. Essa virada não acontece com gritos, nem com confrontos. Ela acontece no silêncio, no olhar mais firme, nas atitudes que mudam. Você começa a dizer não com naturalidade, a se retirar de lugares que não te respeitam, a cortar laços que antes te prendiam. E quando percebem que você mudou, já é tarde demais. Porque agora você é quem escolhe quem entra, quem fica e quem nunca mais volta. Marco Aurélio dizia: a alma se torna aquilo que ela contempla. E você contemplou demais a dor. Agora é hora de contemplar sua liberdade. Você passou tempo demais tentando ser aceito por quem nunca te enxergou de verdade. Agora você se enxerga e se respeita e só aceita ao seu lado quem faz o mesmo. O resto fica para trás, como tudo que um dia te atrasou. É libertador perceber que você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não está aqui para ser necessário, está aqui para ser respeitado. E se alguém não te viu enquanto estava ao seu lado, que aprenda com a ausência, porque sua presença agora é privilégio, não mais obrigação. Epicteto nos lembra: você se torna livre quando não espera nada dos outros. E a liberdade que você conquistou é inegociável. Você não vai mais implorar por atenção, correr atrás de migalhas, se explicar para quem já decidiu não te ouvir. Quem quiser caminhar ao seu lado agora, que traga reciprocidade, verdade, respeito. Do contrário, não entra. Então guarde essa verdade. Quem te usou te perdeu. E não existe retorno para o que você superou. Agora, você não vive mais em função dos outros. Vive em função da sua paz. E quem quiser fazer parte disso, que venha por inteiro. Ou que fique onde sempre esteve, no passado. O renascimento frio de quem se valoriza. Você chegou até aqui porque cansou. Cansou de ser forte por dois. Cansou de ser degrau para quem nunca quis crescer ao seu lado. Cansou de esperar que o respeito viesse de fora. Mas hoje você entendeu? O respeito começa dentro, e quem não te respeita não fica. Quem não te valoriza não tem mais acesso. Quem te usou agora aprende. Com o seu silêncio, com a sua frieza, com a sua ausência. Esse vídeo não é apenas sobre dor, é sobre despertar. É sobre pegar cada decepção, cada traição, cada gesto de ingratidão e transformar em tijolo para construir uma nova versão de você. Mais forte, mais firme, mais seletiva. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se explicar para ser compreendido. Basta estar em paz e deixar que a paz diga por você quem você se tornou. Os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não são frases bonitas para decorar. São ferramentas de sobrevivência.
E você agora carrega cada uma delas na alma. Você entendeu que não precisa mais salvar quem se afoga de propósito, que sua compaixão tem limites e que a sua frieza não é maldade, é autopreservação. Então agora é com você. Decida. Quem continua tendo acesso à sua vida? Quem merece sua energia? E, principalmente, quem você nunca mais vai deixar que te use? Porque a nova versão que está nascendo hoje é inegociável. Ela não volta para o passado, não aceita migalhas, não anda para trás. Ela apenas cresce, em silêncio e com poder. Se esse conteúdo falou direto com o seu coração, te tocou de verdade, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que também precisa acordar. E mais, o conteúdo exclusivo no comentário fixado vai te entregar ainda mais ferramentas estoicas para se blindar emocionalmente e seguir vencendo em silêncio. Lembre-se, a melhor resposta é o seu sucesso. A melhor defesa, sua indiferença. E a melhor vingança é sua liberdade. Até o próximo vídeo. Firme, frio e cada vez mais livre.